O tecido conjuntivo funciona como uma ligação entre os demais tecidos, propiciando-os pleno funcionamento. Ele auxilia na manutenção da forma do organismo e possui células que secretam compostos que se ligam às células, tecidos e órgãos. Sua principal característica é sua grande concentração de substância intercelular entre as células. Ele é altamente vascularizado, com exceção do tecido cartilaginoso, ou seja, temos muitos vasos sanguíneos percorrendo nele. Sem esse tecido, nós não temos uma adequada nutrição do tecido epitelial. A substância intercelular, ou a matriz extracelular, é o principal componente desse tecido, e é bem variável entre as diferentes células e os diferentes tecidos conjuntivos. Existem vários tipos de tecido conjuntivo, mas os que falaremos no trabalho são os tecidos conjuntivos especiais. São eles o hematopoético, o ósseo, o cartilaginoso e, por fim, o adiposo. Nesse vídeo, iremos falar do tecido adiposo. A característica principal deste tecido são as células adipócitas, que são células especializadas no armazenamento de gordura. O ato de emagrecer ou engordar acontece devido a essas células. Em algumas regiões, o tecido apresenta a função de diminuir impactos, como na palma da mão, sola do pé e em torno do bulbo do olho. Apresenta também a função de modelar o corpo através de substâncias como a lipase e a leptina. A leptina é o, abre aspas, hormônio da saciedade, fecha aspas, possui como déficit a obesidade. Esse tecido pode ser dividido em dois, unilocular ou tecido adiposo branco e multilocular ou tecido adiposo pardo. O tecido corresponde de 15 a 25% do nosso peso corporal. E uma característica diferente do tecido adiposo é a sua rápida regeneração, devido à sua alta vascularização. O tecido ósseo é o tecido mais rígido do nosso corpo, porém pode sofrer fraturas, que é a perda ou comprometimento da continuidade óssea, ou seja, quando o tecido quebra. É formado por parte orgânica, colágeno, compostos minerais e carbonato de fosfato. Possui como maior função sustentar nossos tecidos e músculos. Outra função é armazenar os íons nos ossos, como cálcio, potássio, fosfato, magnésio, entre outros. É um tecido altamente vascularizado também. Isso significa que o tecido possui uma taxa de regeneração alta. Os ossos que formam o tecido funcionam como proteção para alguns órgãos, como no caso do cérebro, que é protegido pelo crânio, e os pulmões, que são protegidos pelas costelas. O tecido hematopoético é um abundante material extracelular no nosso sangue. Esse sangue é formado por uma parte líquida, chamada plasma, e uma parte sólida, chamada plaqueta, sendo as células do tecido conjuntivo hematopoético os leucócitos, ou glóbulos brancos, e as hemácias, os glóbulos vermelhos. As suas principais funções são transportar componentes para todo o corpo, como oxigênio, nutrientes, resíduos, hormônios, entre outros. Tem a função também de manter o equilíbrio dinâmico do corpo, como, por exemplo, controlar a temperatura e a função defesa. As células desse tecido são produzidas na medula óssea, onde é formado principalmente por água e proteínas. Tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é o tecido de sustentação de tecidos e músculos. Ele é o primeiro esqueleto que possuímos quando ainda somos um embrião. Para os seres humanos, ele tem a função de revestir superfícies, tanto para a absorção de impactos quanto para o deslizamento entre articulações. Esse tecido tem uma capacidade plástica, não é tão rígido. Além disso, se caracteriza por ser avascular, o que leva a ter uma lenta regeneração. Existem dois tipos celulares cartilaginosos: os condroblastos, os jovens, e os condrócitos, adultos. Ambos secretam a matriz extracelular. A cartilagem é formada por colágeno e por condrina e é recoberta por um tecido de alta vascularização, chamado pericôndrio. Os componentes nutritivos e o oxigênio que circulam nele
até as células do tecido cartilaginoso por difusão. Temos tecido cartilaginoso nos discos invertebrais e em uma estrutura óssea chamada de disco epifisário, e é a camada de tecido cartilaginoso que nos faz crescer e que perdemos quando adultos. As cartilagens nos nossos joelhos que impedem o contato osso-osso são chamadas meniscos. Com eles desgastados, podemos ter dor, inchaço, rigidez e dificuldade para estender o joelho. Para regenerar, o processo é lento.